Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga, amplamente reconhecida por sua sociedade militarizada, disciplina rigorosa e estilo de vida único. Esparta participou de eventos cruciais na história grega, como as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, destacando-se como um exemplo único de uma sociedade moldada pelos valores militares e pela disciplina austera. A fundação de Esparta está envolta em lendas e mitos, tornando difícil precisar os eventos exatos que levaram à sua criação. A tradição espartana atribuía a fundação da cidade aos Léleges, uma tribo pré-dórica que habitava a região. No entanto, a influência dória foi predominante na formação da sociedade espartana. A lenda mais conhecida sobre a fundação de Esparta está relacionada aos irmãos gêmeos Castor e Pólux, na mitologia grega. Segundo a lenda, a esposa do rei espartano Tíndaro foi seduzida por Zeus, disfarçado de um cisne. Ela deu à luz aos gêmeos Castor e Pólux e também teve filhos com Tíndaro, sendo um deles Helena, que se casou com Menelau, que, de acordo com a Ilíada, foi uma figura central na famosa Guerra de Troia. Esses eventos mitológicos levaram à formação da dinastia Ágida, considerada descendente de Eurístenes, filho de Aristômaco, que por sua vez era descendente de Hércules. Os Ágidas e os Euripôndidas eram as duas dinastias reais de Esparta, ambas traçando suas origens mitológicas até os heróis e deuses gregos. A tradição histórica sugere que os dórios, uma tribo indo-europeia, invadiram o Peloponeso e, eventualmente, a região que se tornaria Esparta por volta do século XI, antes da Era Comum. Essa invasão contribuiu para a formação da sociedade espartana, caracterizada por sua organização militar, sistema político peculiar e instituições sociais distintas. Esparta era conhecida por sua organização militar, ênfase na disciplina e seu sistema político peculiar. Os cidadãos espartanos, também conhecidos como homoioi, palavra que no grego significa iguais entre si, formavam a elite militar e política de Esparta. Para ser considerado um cidadão espartano, era necessário ser descendente de famílias espartanas legítimas. A pureza de linhagem e a manutenção da ascendência espartana eram fundamentais. Os ilotas eram uma classe social na sociedade espartana, constituindo a principal força de trabalho agrícola e servil. A condição dos ilotas era marcada pela servidão, e eles desempenhavam um papel crucial na sustentação da economia e estilo de vida espartanos. Os ilotas eram descendentes de populações locais que viviam na região da Lacônia e Messênia, áreas conquistadas por Esparta. Após as guerras messênias, no século VIII antes da Era Comum, muitos habitantes dessas regiões foram reduzidos à condição de ilotas. A principal função dos ilotas era realizar o trabalho agrícola nas terras dos cidadãos espartanos. Eles cultivavam os campos, criavam gado e forneciam os produtos necessários para sustentar a sociedade militar espartana. Os ilotas não tinham os mesmos direitos e status dos cidadãos espartanos. Eles eram considerados propriedade do Estado e eram obrigados a entregar parte de sua produção aos espartanos. Para evitar revoltas, os ilotas eram mantidos sob controle rígido. Eles viviam em condições restritas, sujeitos a punições severas por desobediência ou tentativas de escapar. Esparta implantava uma instituição chamada Cryptias, onde jovens espartanos eram encarregados de espionar e controlar os ilotas. Isso visava evitar possíveis revoltas ou insurreições. Houve ocasiões em que os ilotas se rebelaram contra o domínio espartano. A revolta dos ilotas durante a Guerra do Peloponeso, no século V antes da Era Comum, é um exemplo notável.
O historiador grego Tucídides registrou esse evento em sua obra História da Guerra do Peloponeso. De acordo com Tucídides, os ilotas se rebelaram em Messênia, uma região controlada por Esparta. Os ilotas conseguiram ocupar a cidade de Itome, que se tornou um reduto para os rebeldes. Os ilotas foram finalmente derrotados pelos espartanos e Itome foi tomada após um cerco prolongado. O destino exato dos ilotas após a revolta não é completamente claro, mas é provável que muitos tenham sido reduzidos novamente à condição de servos, sujeitos a medidas mais severas de controle por parte dos espartanos. A arquitetura espartana refletia o estilo de vida austero da sociedade. Os edifícios eram relativamente simples em comparação com outras cidades-estado gregas, como Atenas. Esparta tinha uma ágora, uma praça pública que servia como centro da vida social e comercial. A vida em Esparta era caracterizada pela austeridade. Os espartanos eram incentivados a evitar luxos e se concentrar em aspectos práticos da vida. As mulheres espartanas desfrutavam de mais liberdade e status em comparação com outras cidades-estado gregas. Elas eram incentivadas a praticar esportes e exercícios físicos para garantir que fossem capazes de se defenderem e tornarem-se mães saudáveis e fortes para os futuros soldados espartanos. A cidade de Esparta era governada por 2 reis simultaneamente, uma forma de governo conhecida como diarquia. Os reis eram líderes militares, mas seu poder era limitado pelas instituições políticas. A Gerúsia, por exemplo, era o conselho de anciãos composto por 28 membros vitalícios com mais de 60 anos de idade. A Gerúsia ajudava na tomada de decisões políticas e era responsável por aprovar ou vetar propostas da Assembleia. Os éforos eram líderes que compartilhavam do poder com os reis de Esparta. 5 éforos eram eleitos anualmente pela Assembleia Espartana. Tinham o poder de supervisionar os reis, influenciar as decisões da Gerúsia e, em geral, garantir que as leis fossem aplicadas. A Eclésia era uma assembleia composta pelos cidadãos espartanos, embora seu poder fosse limitado em comparação com outras cidades-estado gregas. A Assembleia tinha a autoridade de aprovar ou rejeitar propostas da Gerúsia e dos éforos. Esparta valorizava a estabilidade social e política. As leis espartanas eram rigorosas e a principal prioridade era manter a ordem e a coesão na sociedade. O governo espartano era projetado para manter a disciplina militar, evitar mudanças radicais na estrutura social e garantir a estabilidade do Estado. O militarismo em Esparta foi uma característica central da sociedade e do Estado espartano, sendo uma das principais razões para a notoriedade da cidade-estado na Grécia Antiga. O sistema militar espartano era altamente organizado e voltado para a criação de uma força de combate eficiente e disciplinada. O sistema educacional e de treinamento militar espartano, conhecido como agogê, começava na infância e visava transformar os jovens em soldados disciplinados. O treinamento incluía treinamento físico intenso, habilidades de combate, resistência, caça, sobrevivência e competições atléticas. O exército espartano era composto principalmente por hoplitas, a infantaria pesada grega. Eles usavam lanças, escudos e armaduras, formando linhas de falange altamente disciplinadas. Ao contrário de outras cidades-estado gregas, onde o serviço militar era muitas vezes restrito à classe alta, em Esparta todos os cidadãos espartanos eram soldados. Isso criava um senso de igualdade entre eles. Entre os hoplitas havia uma elite conhecida como os ripeis, que atuavam como uma guarda pessoal para os reis espartanos. Eles eram escolhidos com base no desempenho e na habilidade militar excepcionais. Esparta, ao longo de sua história, esteve envolvida em várias guerras e conflitos, destacando-se por sua habilidade militar e sua posição proeminente na Liga do Peloponeso. Esparta desempenhou um papel ativo nas guerras médicas contra os persas. Notavelmente, o rei espartano Leônidas
liderou a defesa grega na Batalha de Termópilas, em 480 antes da Era Comum, onde um pequeno contingente grego, incluindo 300 espartanos, resistiu bravamente contra as forças persas de Xerxes. A Guerra do Peloponeso foi um conflito prolongado entre Atenas e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta e seus aliados, que buscavam conter a crescente influência de Atenas. A guerra teve várias faces, com Esparta inicialmente alcançando sucesso, mas acabou enfrentando dificuldades, principalmente depois da Batalha de Esfactéria e da revolta dos Ilotas. Esta batalha foi um ponto de virada na história militar espartana. O exército tebano, liderado por Epaminondas, infligiu uma derrota significativa a Esparta. A Batalha de Leuctra, travada em 371 antes da Era Comum, marcou o declínio do poder militar espartano e a ascensão de Tebas na Grécia. O declínio de Esparta foi um processo gradual, que abrangeu vários séculos e foi influenciado por uma série de fatores, incluindo eventos militares, mudanças sociais e transformações políticas na Grécia Antiga. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, perdeu sua influência política na Grécia após a Guerra do Peloponeso. Como resultado, Atenas e Tebas emergiram como potências dominantes. A falta de participação ativa em eventos políticos importantes contribuiu para a queda de Esparta como uma potência política significativa. A rígida estrutura social espartana começou a mostrar sinais de desgaste. A ênfase na disciplina militar e a escassez de terras para os cidadãos espartanos levaram a tensões internas. Guerras civis e lutas internas contribuíram para a fragmentação da sociedade espartana. Após a conquista de Alexandre o Grande e a ascensão do Império Macedônico, Esparta perdeu sua autonomia política. A subsequente incorporação à República Romana consolidou o declínio político e militar de Esparta. Ao contrário de outras cidades-estado gregas, Esparta não valorizava a cultura intelectual e artística. Essa falta de diversificação econômica e cultural prejudicou seu desenvolvimento a longo prazo. O legado de Esparta permanece não apenas como uma lição de determinação e disciplina militar, mas também como um aviso sobre os perigos de uma inflexibilidade excessiva diante das transformações inevitáveis. A antiga Esparta, com toda a sua singularidade, continua a fascinar estudiosos e amantes da história no mundo todo.